A dica de hoje são 5 livros de métricas, dados e Digital Analytics para você ler e comprar neste final de semana. Claro que a Métricas Boss vai deixar o link da Amazon aqui embaixo para facilitar a tua vida e você comprar em formato digital ou formato físico. Quais são esses 5 livros aqui? O primeiro livro, que é um dos meus prediletos na vida, é um livro que a gente já até falou outras vezes aqui em outros podcasts da Métricas Boss, é o Como Mentir com Estatística. Nesse livro, o Daryl Huff, ele explica como você pode ter o segundo nível de consciência para questionar certas estatísticas que são lançadas no mercado. Inclusive, como as pessoas mentem com estatísticas e muitas vezes a gente cai. Vai dizer que você nunca se questionou que 8 a cada 10 dentistas sempre recomendam a pasta de dente. Nunca 7 em 10, nunca 9 em 10. Inclusive, recomendo o vídeo do Porta dos Fundos que sacaneia justamente esse ponto. Então, nesse livro de Daryl Huff, ele explica justamente sobre isso, é um dos meus livros prediletos na vida. Vale muito a pena você ler para você levar esse segundo nível de consciência para duvidar um pouco mais e questionar um pouco mais das estatísticas que são dadas no mercado. O segundo livro é o livro chamado Date Story, da Nancy Duarte. Esse livro a gente, inclusive, já debateu no Analytics Talks aqui, falando mais sobre como contar histórias e inspirar através dos dados. Nesse livro, Nancy não faz nenhum tipo de técnica voltada a métricas e dados. Ela explica, de fato, como melhorar a sua oratória, como fazer com que a sua audiência entenda aquilo que você está falando, como usar verbos, como criar uma estrutura de análise e de história para que seja mais fácil que as pessoas compreendam aquilo que você está falando. Então, Date Story é um dos meus segundos livros prediletos, inclusive. Terceira dica é um livro brasileiro de um carioca chamado Enviesados, o livro do Rian. O Rian, nesse livro, traz vários cases super tangíveis e práticos de como muitas vezes a gente está enviesando algum tipo de análise ou até mesmo a usabilidade de sites que enviesam o que os nossos usuários vão fazer na jornada daquele site. Nesse livro Enviesados, inclusive, a gente vai ter um podcast, ou já teve um podcast com o Rian, sobre isso aqui no nosso Analytics Talks, e você vai poder ouvir e conhecer um pouco mais. E é um livro brasileiro, carioca. Vale mais ainda você comprar e ler, viu? Quarta dica aqui é um livro bem conhecido da área, que é o livro chamado Storytelling com Dados. Porém, muita gente tem a visão diferente. As pessoas acham que o livro Storytelling com Dados vai te ajudar a contar histórias através dos dados. Não. O livro que te ajuda a contar a história através dos dados é o Date Story da Nancy. O Storytelling com Dados é um livro muito mais focado em visualização de dados. Ele vai te ajudar a como você vai planejar, pensar, criar e executar os seus dashboards e os seus relatórios. Quais são as técnicas de visualização de dados que você deve aplicar nos seus relatórios, dashboards e análises para que as pessoas possam compreender melhor. E aí é onde a gente une o pack dos 4 livros aqui para falar o quinto. Se você souber como as pessoas mentem com estatística para você ter uma acurácia maior na sua informação. Se você souber contar a sua história com dados, entender os vieses que podem te provocar nisso e aplicar as suas visualizações de dados corretamente, você cai no quinto e último livro, que esse não poderia não ser mencionado por mim. Sim, um livro de Ó Pai, Mahatma Gandhi, sábio guru, Chaka de Virgem, o Buda de Digital Analytics, ele, Avinash Kaushik. Tem um livro chamado Web Analytics 1 hora por dia e outro livro, Web Analytics 2.0. O Web Analytics 2.0 está um pouquinho defasado pelo quesito do que já mudou no nosso mercado, mas a lógica e o raciocínio que o Avinash propõe no livro é útil até hoje. E o primeiro livro, que é o Web Analytics 1 hora por dia, o raciocínio que o Avinash também te propõe é muito útil até hoje. É você estudar 1 hora por dia sobre Analytics, você dedicar 1 hora por dia para isso, para que você evolua cada vez mais o seu conhecimento, o seu aprendizado sobre o tema. E esses são os 5 livros que eu recomendo que você corra agora no link aqui da descrição para comprar, começar a estudar e depois falar comigo com a Métricas Boss sobre o que você achou desses livros. Lembrando que o Date Story, Storytelling com Dados e o Enviesados tem podcast por aqui.